Então tá, pessoal, boa tarde a todos. Obrigada aí pela presença. Hoje, então, é o nosso último workshop, né, dentro do programa Ideia SEI. A gente está com a presença aqui do Paulo, da ICH Consultoria, que é especialista aí na área comercial, na área de vendas. Então, ele veio nos dar um apoio aí para falar um pouquinho sobre o pitch de vendas, tá? O Paulo vai se apresentar, vai falar em detalhes. Ele trabalha com o SEI e com a URGS, na verdade, com outras startups da URGS, né, nessa área aí de vendas e relacionamento com o mercado, tá? Paulo, só para tu saberes, a gente tem aqui três times, tá? Então, tem o pessoal da Mordev, tem o João Marcos, que se não me engano é da Combo Frutas, né, João? Me confirma, por favor. E temos a Bruna e a Angélica, que são da Transforme-se. Então, são três projetos que estão fazendo o Ideias com a gente. Depois, talvez o pessoal possa se apresentar e falar um pouquinho também dos negócios. Enfim, acho que talvez na hora da parte prática, né, isso vai ajudar. Então, eu passo imediatamente para o Paulo e te agradeço muito, Paulo, por nos ajudar aí com esse workshop. Imagino. Eu que agradeço, é um prazer. Então, me apresentando um pouco mais detalhadamente, eu sou fundador da ICH Consultoria, é uma consultoria especializada em gestão comercial e muito focada em empresas de base tecnológica, e a gente também atua um pouco com gestão da inovação. Tá? Eu tenho formação em filosofia, em marketing, em gestão de pessoas e minha pós é em gestão de negócios. Eu tenho uma larga experiência na área comercial, sempre trabalhando com vendas complexas em empresas de vários segmentos e portes, e num determinado momento eu me senti com a inspiração de me voltar mais para a consultoria. Eu sempre tive a vontade de contribuir com os colegas, enfim, me sinto vocacionado para a consultoria em função da minha vontade de contribuir realmente. Tá? A gente vai fazer uma rápida apresentação aqui, falar um pouco do pitch de vendas para vocês, e depois a ideia é que a gente exercite a aplicação do conhecimento que a gente vai tratar aqui, por meio de uma ferramenta que eu fiz especialmente para esse workshop. Tá? Então, ela foi feita para vocês e vocês vão ver que ela é bem dinâmica e vai ajudar vocês a construir um pitch em todos os detalhes ali. Vocês vão poder usar essa ferramenta posteriormente, então, nesse momento que a gente vai propor é um exercício que pode resultar no pitch que vocês vão usar, mas se não for o caso, vocês vão poder usar a ferramenta para desenvolver algo mais elaborado depois. O importante é a gente já começar exercitando aqui para absorver o conhecimento melhor. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma expectativa que queira colocar inicialmente, eu estou à disposição para ouvir nesse momento. Ok, vamos lá então. Então, vamos começar aqui com uma conceituação. Fui eu que fiz esse daqui. Então, gosto de colocar o pitch como uma ação de comunicação impactante. É importante colocar isso, que é uma ação de comunicação, não é uma descrição do que a gente faz simplesmente, né? É um ato de se comunicar, e ele precisa ser impactante, precisa ser sintético, tem que ter um objetivo específico, porque normalmente a gente não tem muito tempo para fazer o pitch, e por isso ele deve focar em argumentos-chave, que são de fato relevantes para os clientes ou para a audiência de modo geral, e que a gente identificou e validou isso como relevantes para ele. Né? Não adianta a gente querer deduzir isso. No decorrer da apresentação, a gente vai focar um pouquinho nisso e falar mais sobre isso também. Então, esses argumentos visam encantar, empolgar e estimular uma reação positiva, com o objetivo de persuadir a audiência a mudar a fase na jornada de compra. Então, especialmente nos pitches mais curtos, a gente pode estar trabalhando com uma audiência que não tem uma boa consciência ainda do problema que ela está passando. Então, nesse caso, a gente vai ter que focar os argumentos justamente nesses aspectos, e o objetivo não vai ser vender, mas fazer ela migrar para a próxima etapa da jornada de compra. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso.
E aqui falando um pouquinho de estratégia de persuasão, especificamente quando voltada ao pitch, ela não depende de habilidades retóricas inquestionáveis, que não é simplesmente a gente saber dizer o que a gente faz e como que a gente soluciona, mas ela depende muito mais do efeito que causa na conclusão da audiência. Às vezes é melhor a gente até estimular que a audiência tire uma conclusão do que propriamente entregar a conclusão pronta. Porque quando as pessoas concluem algo a partir do que a gente disse, a gente está falando de uma ideia dela, e é muito mais fácil para as pessoas aceitarem as suas próprias ideias do que serem convencidas das ideias dos outros. Então, é importante pensar em causar esse efeito para chegar no objetivo que a gente quer, que, de modo geral, é a ação de compra, mas, como eu disse, pode ser simplesmente a migração em uma etapa da jornada, né? Aqui eu quis colocar para vocês o modelo AIDA, eu não sei se vocês já conhecem esse modelo AIDA, ele é muito antigo, é lá de 1800, mas continua muito atual e ajuda a gente a entender o processo de convencimento, seja numa venda, seja no pitch de vendas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa conquistar no cliente é a atenção, né? Ele precisa entender que ele conhece a gente. E aqui, normalmente, a gente vai estar tratando de objeções de baixa relevância que nem merecem muita atenção. A gente, às vezes, tem a ilusão de estar negociando quando está tratando essas objeções de baixa relevância, quando, na verdade, a gente não chegou nesse ponto ainda, que não é uma negociação. O que a gente precisa conquistar é a atenção do cliente. E aí eu vou dar um exemplo que eu uso muito, que é quando a gente está numa loja, no shopping, a gente entra para ver alguma coisa, a gente percebe aquele vulto do vendedor chegando e a gente sempre tem uma resposta pronta para ele e, normalmente, até talvez por não perceber isso, ele faz a mesma pergunta, que é se ele pode nos ajudar, e o que a gente vai dizer para ele é que a gente só está dando uma olhadinha. Apesar de a gente ter parado na loja, o que identifica um claro interesse em alguma coisa, em pelo menos conhecer algum produto chamou atenção, né? Então, algum interesse existe, mas a gente tem uma objeção natural que a gente revela nesses momentos, e aí não adianta a gente querer falar de promoção, de produto, a gente tem que conquistar a atenção do cliente para que ele passe a nos ouvir, né? Então, depois disso, a gente vai precisar gerar interesse nele, que o objetivo é que ele nos diga que gosta do que a gente está apresentando, e aqui a gente já começa a ter objeções de dúvida, que não são propriamente objeções que indicam já que a gente está negociando para fechar o negócio. Nesse momento, o cliente, quando ele começa a ter interesse, ele começa a manifestar objeções de dúvida para tentar entender melhor o que a gente está apresentando para ele. Isso ajuda a gente a identificar que ele tem um interesse, né? Depois disso, o que a gente precisa fazer é despertar o desejo propriamente no cliente. Ele precisa dizer que ele quer o produto para ele mesmo, antes de dizer para a gente. E aqui a gente já tem objeções que demonstram receio dele de fechar o negócio. Então, ele vai colocar dúvidas mais determinantes para o fechamento já. Tipo, o que vai acontecer se eu fizer isso, ou se eu tivesse imprevisto, ou se eu tivesse problema na hora de usar o produto, por exemplo. E, por fim, a gente vai conseguir, nesse processo, a ação dele, que é o comprometimento do cliente em fechar um negócio. E aqui é importante dizer que, às vezes, a gente tem a ilusão de que a gente conseguiu isso, especialmente quando a gente não se envolveu ainda com vendas, a gente ainda não tem uma larga experiência em vendas, que é a ideia de que ele não fechou o negócio propriamente, ainda falta alguma etapa, como fazer um pagamento, como acessar baixar um arquivo, alguma coisa assim que precisa ser feito para concluir o negócio, né? Então, o comprometimento depende da finalização propriamente da venda, né? De fechar um negócio até um ponto que a gente sabe que ele não vai voltar atrás. Aqui a gente tem já objeções de resistência ou que foram mal trabalhadas nesse processo aqui. A gente pode voltar a ter objeções de dúvida,
ou de demonstrar o receio se no processo a gente não conseguiu trabalhar esses aspectos antes. Quer dizer, a gente não despertou o interesse como a gente gostaria, a gente não conseguiu que ele desejasse o produto como a gente espera, e por isso a gente tem as objeções se manifestando aqui, né? E aqui um ponto importante que eu queria colocar para se considerar no pitch disso é que algumas objeções, aquelas objeções que são mais comuns, o ideal é que a gente antecipe elas. Então, se a gente coloca argumentos para objeções que são comuns, que façam com que o cliente, para manifestar suas objeções, precise fundamentar de alguma maneira um argumento, né? Ele não consegue fazer, porque a gente já esclareceu que aquela objeção não tem sentido, porque a gente antecipou, a gente explicou para ele que não faz sentido ter aquela objeção. Então, para manifestar essa objeção mais adiante, vai ficar difícil para ele. E no pitch a gente pode fazer isso quando a gente está falando de objeções que são muito comuns, porque isso coloca a gente numa situação favorável em relação ao cliente. É ele que tem que dizer mais acontece que, e não a gente que precisa fazer isso. Ok? Só tomar uma água e aproveitar para perguntar para vocês se está tudo ok, se tem alguma dúvida, alguma colocação para fazer. Está tudo por enquanto. Ok, então seguimos. Então, o primeiro passo para o pitch é a gente começar pela audiência, né? Não adianta a gente ter um pitch padrão e esperar que ele vai servir para atender todo mundo. A gente precisa entender quem é a audiência que está assistindo o pitch, quais as dores que ele tem, todo mundo tem dores específicas que às vezes até fogem do contexto do produto, mas que são importantes a gente trabalhar. A gente precisa saber em que etapa do funil essa audiência se encontra e, preferencialmente, como ela chegou até a gente e para onde ela precisa ir depois de assistir o pitch. Então, a gente vai ver na ferramenta, vocês vão ter um checklist lá de outras questões que vocês precisam levantar aqui e a gente, no decorrer da apresentação, ainda vai detalhar isso. Mas é importantíssimo a gente ter consciência que a gente precisa começar com a audiência e precisa começar com dados e informações que foram validadas. Não adianta a gente deduzir o que a audiência precisa, ok? E para falar sobre isso um pouco melhor, eu quis fazer um parênteses aqui para falar de desenvolvimento do cliente com vocês. Então, é uma metodologia do Steve Blank, e ela não aconteceu à toa, né? Ele teve, depois de se formar em eletrônica, se não me engano, ele se formou no Exército e ele teve um longo aprendizado tratando com os startups ali em São Francisco, que a gente sabe, uma realidade bastante diferente da que a gente vive aqui. Eles têm muito mais condição de financiamento, por exemplo, do que nós temos. Mas o importante é entender que ele achou que ele sabia, em função desse aprendizado, ele achou que ele sabia como dirigir o negócio, como pensar a solução para o cliente, e foi assim que ele perdeu 36 milhões de dólares, né? Então, eu coloquei, inclusive, perdeu, entre aspas, ali, porque foi em função dessa perda dele que ele desenvolveu a metodologia. Então, eu não sei se dá para a gente dizer que foi exatamente uma perda, porque isso beneficia startups em todo o mundo depois disso. Então, ele reverteu muito bem essa perda aqui. E a gente sempre vai errar, ele errou grande, e a ideia do modelo dele é justamente evitar que a gente erre grande. Então, vamos cometer pequenos erros, aprender com eles para não sofrer o que ele sofreu, perdendo um investimento um pouco mais vultuoso, né? Então, a principal ideia do desenvolvimento do cliente é justamente economizar e só investir um pouco mais pesado ou ir atrás de investidores propriamente no momento que a gente tiver validada a nossa solução e validada pelo mercado, não pela nossa impressão. Para falar mais sobre isso, eu vou fazer um outro parênteses dentro do parênteses aqui para falar da paixão pelo que a gente faz, né? É uma frase que a gente ouve muito, mas toda frase feita sempre tem um outro lado, né? Eu acho que a gente tem que, às vezes, avaliar se isso é, de fato, um requisito para o sucesso. Sem dúvida nenhuma, ajuda a gente na rotina, ajuda a gente a inspirar,
né, se inspirar um pouco mais, mas eu conheço empresários extremamente bem-sucedidos que confessaram para mim que não têm tanta paixão assim pelos que eles fazem. A gente está falando aí de empresas tradicionais e de pessoas que têm um perfil extremamente disciplinado. Então, elas têm sucesso em função da disciplina, não da paixão. Agora, no caso de uma startup, eu diria que é praticamente impossível a gente trabalhar sem ter paixão. Talvez a gente nem abrisse uma startup no Brasil se a gente não tivesse realmente paixão pelo que a gente está fazendo, né? Mas isso tem os efeitos, e é sobre isso que eu quero falar para vocês mais detalhadamente, porque essa paixão pelo que a gente faz normalmente resulta também pela uma paixão pelo produto. E se a gente tem paixão pelo produto, se o produto é como um filho para a gente, obviamente nas devidas proporções, a gente tende a ter uma eventual resistência à mudança para se adaptar ao mercado. Isso pode gerar também uma visão tendenciosa na gente, onde a gente acredite que o produto que a gente tem é muito melhor do que o mercado acha que a gente tem, né? Que é realmente, né? E, ao mesmo tempo, isso também ajuda a gente a ter uma percepção única, que muitas vezes é mais visionária que a dos clientes. E aí a gente tem que insistir, a gente tem que encontrar o meio de conseguir isso, né? Mas isso exige uma especificação apurada dos motivos que a gente tem para investir nesse convencimento do cliente, para que ele entenda que o negócio, a solução é melhor do que ele está observando. E aí a gente tem uma linha muito tênue entre o que é a visão tendenciosa, o que é essa resistência à mudança, e o que é propriamente uma percepção única e visionária do fundador da startup, que é importante e justifica que a gente invista tempo em algo que talvez o mercado não está absorvendo também, né? E a metodologia de desenvolvimento do cliente ajuda a gente a não ultrapassar essa linha. E aí é importante lembrar que as startups não têm os inputs que as empresas tradicionais têm, porque elas não têm um histórico, né? As empresas tradicionais já têm um relacionamento com o cliente mais apurado, elas já têm mais informação sobre o mercado, elas têm uma possibilidade maior de avaliar se as soluções que elas estão apresentando vão funcionar, porque elas têm muita informação de relacionamento com o mercado que a startup não tem. Então, por isso é extremamente importante, e eu estou insistindo nisso para falar do pitch para vocês, porque essa validação vai fazer que o pitch seja bom ou não, né? E a gente pode gastar energia para produzir um pitch, para pensar um pitch, e depois, quando a gente vai para o mercado, percebe que ele não está funcionando e tem que voltar atrás para fazer todo o trabalho de novo. Então, eu estou aqui enfatizando a importância da validação para vocês, né? E aqui a gente tem a lógica dessa validação, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é riscar o achismo, né, da nossa visão e passar a entender que, na verdade, o que a gente tem é uma crença, né? Portanto, uma hipótese que a gente pode traduzir aqui como uma especificação inicial que tem origem na visão dos fundadores. Toda startup começa com essa visão dos fundadores, né? Mas que a gente ainda no início não tem ela validada. Então, o que a gente tem é uma hipótese, uma crença que a gente precisa trabalhar para validar antes de empreender esforço que pode ser perdido, né? Esforço e investimento, né? Então, a partir da hipótese, a gente também tem que riscar o eu sei, que foi que gerou o problema, né, para o Blank, para pensar em desenvolver uma tese propriamente. Normalmente, o que vem colocado aqui é que a gente validou essa hipótese e, a partir dessa validação, a gente tem uma tese. Eu preferi colocar aqui, para adotar uma abordagem mais científica, digamos assim, eu não invalidei, porque é isso que a ciência faz, né? Ela fica buscando informações e situações que comprovem que uma tese não é válida, no lugar de ficar tentando justificar a tese, né? Essa abordagem científica é extremamente importante para a gente ter as informações validadas pelo mercado e aí poder empreender o esforço de desenvolver o pitch ou qualquer outra ação com uma condição mais embasada, né? E aqui tem um recorte do livro do Blank,
que as startups são imprevisíveis. Nós cometeremos falhas, estragaremos tudo uma porção de vezes até que a coisa dê certo. Então, é melhor a gente cometer pequenas falhas trabalhando essa validação do que grandes falhas, porque isso gera perda de tempo e de investimento. E aqui a gente já pode falar mais propriamente sobre o pitch de vendas, depois dessa introdução aqui até um pouco longa que eu fiz para vocês. Então, a gente tem tipos diferentes de pitch de vendas, de 1 a 2 minutos, de 3 a 5 minutos, de 7 a 10 minutos, e a gente pode ter até 20 minutos. Né? Então, muda um pouco aqui o foco que a gente vai ter, que inicialmente aqui é muita objetividade e trabalhar aspectos-chave, não adianta a gente querer se aprofundar muito. Num pitch de 3 a 5 minutos, a gente já pode incluir ao menos alguns dados mais detalhados sobre a solução que ele vai ter, sobre o problema, o tamanho do problema que ele enfrenta, né? Tentar mensurar um pouco melhor isso para ele. E aqui, já nos 7 minutos, a gente pode focar no material de apoio mais elaborado, e com 20 minutos a gente precisa focar muito na dinâmica, em manter a atenção do cliente, né, e fazer um trabalho de comunicação que engaje um pouco mais. Né? Como tópicos aqui, a gente só vai conseguir trabalhar o problema, a solução, a diferenciação e o CTA. Aqui, nos 3 a 5 minutos, a gente já consegue reforçar um pouco mais os depoimentos do cliente, não quer dizer que a gente não consiga colocar aqui. De 7 a 10 minutos, a gente já vai poder analisar um pouquinho ou se aprofundar, passar mais informação sobre o retorno que o cliente vai ter por investir no produto ou serviço. E com 20 minutos, a gente pode ousar um pouco, provocar um pouco mais o cliente e abusar mais da criatividade para convencer ele. Né? Então, aqui é bom evitar um material de apoio, a gente não tem muito tempo, normalmente a gente vai usar esse pitch aqui mais para uma apresentação, uma abordagem inicial ou uma mudança de fase muito pontual, né, na jornada de compra. Aqui a gente já pode trabalhar um material de apoio se ele for curto e objetivo, e aqui, obviamente, a gente precisa ter um material de apoio mais elaborado. O objetivo aqui é mudar na fase de compra. Aqui já é detalhar as informações, aqui a gente já pode pensar em engajar, e aqui é o ideal para trabalhar a venda. Não quer dizer que a gente não vai conseguir vender com 1 ou 2 minutos, isso depende muito da complexidade do produto e da solução que a gente tem. Né? A gente pode ter pitches mais curtos, e nesse exercício que a gente vai fazer aqui, a gente vai trabalhar um pitch mais curto com a intenção de venda. Preciso beber mais um gole de água e aproveito para abrir para qualquer questionamento. Podemos seguir? Vamos lá. E aqui a gente tem uma fórmula para determinar o tempo do pitch, né? Que é conceitual, eu diria. Então, a gente depende de entender quanto o cliente vai conceder de tempo para ele. Eu gosto muito de perguntar isso quando eu abordo o cliente diretamente, né? Quanto tempo você tem para a gente conversar. Depende do objetivo que a gente tem com o pitch. Se for só mudar ele na jornada de compra, a gente pode garantir isso com tempos mais curtos. Mas se o objetivo for detalhar e a gente tiver um produto mais complexo, a gente vai precisar de mais tempo. Então, esses dois aspectos, basicamente, que vão definir o tempo do pitch para a gente usar em cada situação. E é importante dizer, gente, que eu estou falando dessas questões para você, dos tipos do pitch, dessa fórmula aqui, para que vocês tenham essa informação e esse conhecimento para usar indefinidamente no decorrer do trabalho de vocês em outras épocas. Mas não é o exercício que a gente vai fazer aqui para cumprir com o entregável do projeto que vocês estão participando. Né? Isso a gente vai ver na ferramenta ali melhor. Mas eu achei importante também passar informações que vocês possam usar depois. Ok? Aqui eu relacionei para vocês para lembrar as fases da jornada de compra. Então, a gente pode ter uma migração tanto do aprendizado de descoberta, que é um momento que o cliente ainda não tem, ele está fazendo o primeiro contato com a gente, ele não tem consciência do problema dele, passando depois para o reconhecimento do problema, quer dizer, ele já percebeu que tem um problema, mas ele ainda não está considerando uma solução. Né? Ele já está apenas consciente do problema dele, mas ele não vislumbra uma solução para isso.
Na terceira etapa, então, ele passa para a consideração da solução e só aqui que a gente vai pensar em migrar ele para a decisão de compra. Então, é importante ter sempre isso em mente, porque se o cliente está na fase de aprendizado e descoberta e a gente tentar levar ele para a decisão de compra, provavelmente a gente vai perder tempo ou vai precisar de um esforço sobre-humano para conseguir isso daqui e vai ter uma conversão muito baixa. Então, é importante a gente selecionar isso aqui por meio da qualificação desse cliente, que é um processo importante também para a gente determinar o pitch. Então, a gente precisa, no momento de fazer essa abordagem para qualificar o cliente, a gente precisa deixar claro o objetivo de entender a fase na qual ele se encontra, ele precisa saber que a gente está fazendo isso para dar um atendimento melhor para ele. A gente precisa ter um processo muito claro, tanto de descarte do cliente que não está qualificado ainda, quanto o de nutrição também desse lead. Quer dizer, não é porque ele não está qualificado nesse momento que ele não vai se tornar qualificado. E se a gente tiver um processo de nutrição, com envio de conteúdo, de informação constante para ele, a gente pode ajudar ele a se tornar um cliente qualificado no futuro. Então, esses processos precisam estar muito claros dentro da empresa. Também é fundamental que a gente registre essas informações para poder usar e, inclusive, nutrir esse cliente. E, absurdamente importante, que a gente estabeleça critérios para determinar quando o cliente está qualificado e quando ele não está qualificado. O cliente não, melhor dizendo, o lead. Então, a gente precisa saber se ele tem um orçamento disponível para comprar o produto, a gente precisa ter informações sobre as ações que ele está fazendo, quer dizer, ele simplesmente entrou no site. Esse é um lead provavelmente que está na primeira fase, mas talvez ele tenha baixado um e-book que a gente produziu. A gente já pode determinar que ele mudou para uma fase, pelo menos, de reconhecimento do problema, dependendo do conteúdo que tem esse e-book, por exemplo. E depois das respostas que ele deu às perguntas-chave que a gente fez no momento de fazer um contato de qualificação com ele. Algumas perguntas essenciais para fazer essa qualificação. A gente pode contar um pouco sobre a situação, pedir para ele contar um pouco sobre a situação atual dele, qual o principal problema que ele gostaria de solucionar, como é o processo de decisão dele. É importante saber isso daqui para a gente poder determinar melhor a jornada de compra dele. A causa do problema, se ele faltou uma palavra aqui, tá, gente? Se ele reconhece o que está causando o problema que ele está convivendo, se ele percebe o que pode solucionar esse problema, qual a prioridade que ele dá para resolver o problema e quais os resultados dele são afetados por ele conviver com esse problema. Essas informações ajudam a gente a entender em que fase que ele está no processo. E aqui, se a gente pensar numa venda em 2 minutos, que é uma coisa que eu prometi ali quando eu falava dos tipos de pitch para vocês, a gente precisa obrigatoriamente pensar em alguns aspectos aqui. Então, que problema que a gente vai resolver? Isso precisa estar no pitch. Por que isso é importante para o cliente? Como ele tem resolvido esse problema? Como normalmente os clientes resolvem esse problema? Qual o propósito do negócio da gente? Por que a nossa solução é melhor? Qual o valor que a gente está propondo para ele, qual o preço, qual o investimento e quais os ganhos. Então, isso aqui é meio um checklist para a gente fazer um pitch de vendas em 2 minutos. Tá? Aqui a gente tem um vídeo rápido do Simon Sinek que fala de propósito, que eu acho bacana de a gente assistir. Tá? Então, vou logo iniciar ele aqui. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight? The Wright brothers beat them to it.
There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains. Não sei se é assim mesmo. Ele começou bem, mas depois cortou. Eu acho que não é para todo mundo, Angélica e Gilberto também. Why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me? All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have.
The goal is to do business with people who believe what you believe. How do you explain? Você está mutado. Paulo, acho que você está mutado. Oi, gente, desculpa. Agora estão me ouvindo, né? Eu estava mutado mesmo. Eu acho que é bacana o vídeo, porque, além de tudo, ele acabou dando para a gente um exemplo de um pitch, né, da Apple. Muito curtinho e que, de algum modo, é, de fato, inspirador. E isso é extremamente importante. O pitch precisa ser inspirador. Não adianta a gente simplesmente falar detalhes do que a gente soluciona e vende, né? Então, algumas dicas que eu quero deixar aqui, para logo a gente partir para o exercício, é não complicar, né? Ainda mais que a gente não tem muito tempo, o menos é mais no uso da linguagem. A gente precisa estar preparado para as objeções, é importante se adaptar e desenvolver a criatividade. No meio de um pitch, se a gente estiver falando com lead diferente, podem surgir novas necessidades e a gente vai ter que construir um pitch diferente na hora, se a gente quiser ser efetivo. Não falar muito antes de ouvir. Se a gente está fazendo um pitch para um lead único, é extremamente importante levantar a informação prévia com ele, como a gente faria numa venda mais longa. A gente precisa mostrar soluções no lugar de exibir um produto e divulgar informações sobre o problema e outros detalhes. Também é importante lembrar que benefícios têm valor, mas características não. O que vende são os benefícios, não as características do que a gente vende. Não confundir o cliente passando para ele um cardápio de opções. A gente não tem tempo, então a gente precisa de uma solução específica para o caso dele. Não adianta a gente dar um monte de opções, porque a gente só vai confundir ele. Mostrar valor, inclusive no preço, e aqui eu faço uma observação que normalmente vocês vão encontrar um monte de vídeo na internet falando que para vender valor e não vender preço, mas às vezes o preço é um valor também. Quando a gente consegue entregar mais por um preço inferior, a gente está entregando um valor ainda mais superior, né? Então, o importante é a gente focar em mostrar o valor, mas não significa que o preço não seja importante, né? Usar o CTA, ou seja, pedir a venda no final do processo, sempre agendar um passo seguinte. Se a gente deixa para agendar depois, a gente não vai conseguir, se a gente está num pitch que é para uma etapa da jornada de compra e a gente deixa para agendar depois, a gente pode nem conseguir contato com o cliente. Quando a gente agenda, a gente conseguiu um compromisso dele, que é uma coisa que a gente enfatizou desde o modelo Hydra. É importante ver o pitch como um diálogo também, especialmente se a gente não está falando para um auditório, né? E fundamental que a gente seja flexível. Aqui, rapidamente, a gente vai ver melhor isso na ferramenta. A gente tem a estrutura do pitch de vendas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é esclarecer o problema, contextualizar o desafio que o público enfrenta e apresentar dados sobre os efeitos desse problema para ele. Depois, incluir uma solução. Então, a gente vai detalhar o que precisa acontecer para que a dor seja superada. Apresentar uma proposta de valor, então, explicando como o produto ou serviço pode ajudar a audiência a resolver o problema que ela apresentou e atingir os objetivos dela, compartilhando aqui benefícios específicos, né? Como a gente já comentou nas dicas, não apenas recursos para ele. A prova social é extremamente importante. Se a gente tiver tempo para isso, apresentar depoimentos, referências e, principalmente, se for possível, histórias de clientes que mostram como o produto ou serviço ajudou e em casos semelhantes com ele. A prova social funciona muito melhor quando é compatível com a situação e o contexto do cliente que a gente está abordando. Também precisa ter uma pergunta envolvente, a gente precisa fazer uma pergunta aberta, ou seja, que ele não responda com sim ou não, simplesmente, para avaliar o estado do cliente e como ele reagiu. A gente pode fazer isso no começo do pitch, a gente pode fazer no meio do pitch, a gente pode fazer no final do pitch, para entender como é que ele está absorvendo a informação que a gente está passando para ele e, eventualmente, até contornar alguma objeção. E depois pensar na chamada para ação. Quer dizer, a gente precisa mover a audiência para a próxima etapa
e ela precisa ser convidada no pitch para fazer isso. Então, seja pedindo um pedido, seja pedindo que ele se cadastre em algum formulário, ou o que puder, de algum modo, caracterizar que ele está mudando de etapa. Também é importante a gente pontuar aqui que a gente precisa ter muito cuidado com o padrão. Então, a gente está aqui passando um padrão e na ferramenta ele vai estar mais claro ainda para vocês. Mas tem que ter muito cuidado com isso, porque o que vai diferenciar o pitch de fato e o que faz um bom comunicador é que ele, apesar de seguir regras específicas, ele não está preso ao modelo. A gente pode usar de criatividade e quanto mais criativo a gente for, melhor tende a ser o resultado que a gente vai ter. Então, ele não é uma apresentação formal do negócio, ele é uma conversa natural que conta sobre o propósito de ajudar a audiência da gente no que é mais relevante para ela resolver no específico momento que ela está vivendo. E aqui eu vou deixar um exemplo para finalizar com vocês, que é do Westphal. Ele tem um livro, né, sobre pitch de vendas, é muito fácil encontrar ele no LinkedIn e em outros lugares. E ele fala assim, você conhece a carta do Buffett, escreveu para o New York Times, onde fala sobre como paga menos imposto do que qualquer outro dos seus funcionários? Isso é o que eu faço. Meu nome é Chris, sou um contador. Meus clientes têm alto patrimônio líquido, vivem no oeste do Texas e trabalho para garantir que eles nunca paguem mais do que 20% como a taxa de imposto efetiva. Eu não tenho certeza se eu posso fazer o mesmo para você, mas se estiver interessado em saber, deixe-me apresentar o seu negócio. A gente vai se conectar no LinkedIn e marcar um café. A gente vai conversar sobre como podemos maximizar o seu retorno antes que ele chegue a hora de lidar com o tio Sam. É algo extremamente curto, é um pitch de abordagem inicial, e ele não falou tudo que a gente pensou na estrutura do pitch ali, exatamente de uma forma marcante, mas se a gente for observar, está tudo aqui, né? De algum modo, ele falou para gerar proximidade com o cliente, ele provavelmente, quando ele fez esse pitch aqui, ele estava pensando em pessoas, ou conversando com pessoas que vivem no mesmo lugar, né? Que têm um patrimônio alto e que esperam obter esse resultado aqui. Então, a gente terminou com a apresentação aqui e, como a Érica sugeriu, eu quero abrir para vocês fazerem perguntas antes de eu mostrar ferramentas e a gente poder exercitar propriamente a elaboração do pitch. Se quiserem abrir microfone, vídeo, fiquem à vontade, se quiserem escrever. Mas, pessoal, conversando enquanto a pessoa se anima, eu fiquei com uma dúvida. Acho que a maioria dos projetos aqui, tu me ouve bem, né? Tive que mudar de coisa. Está cortando um pouquinho, mas eu estou conseguindo entender. Coisa melhorou ou não? Eu tô achando, Érica, que tá no notebook o áudio. Você tem que mudar o microfone de saída ali no webconf. Pode ser. Vou mudar aqui que ver. Gabriela, eu acho que é interessante, depende, obviamente, do tamanho do pitch que tu tem, você vai determinar o quanto esses dados vão ser aprofundados, né? Se ninguém observou, ela está perguntando se é interessante trazer dados estatísticos nos pitches. Eu acho extremamente importante, mais do que interessante. O quanto a gente vai se aprofundar nisso depende do tempo que a gente vai ter, né? Mas esses dados ajudam a gente, especialmente, a mensurar o tamanho do problema e a mensurar o retorno que ele vai ter também com o investimento dele. Acho que a minha pergunta era um pouco nessa linha, mas esses dados estatísticos são mais de consequência do problema ou de causa do problema? Porque é isso que eu ia dizer, a maioria dos negócios aqui, eu acho que estão naquele momento ainda de encontrar os entusiastas, né? Então, eu imagino que sejam as pessoas que ou não têm noção ou do problema, assim, exata, ou se têm, estão procurando, mas elas têm que achar o encaixe. Então,
esse primeiro dado que vem é para essa pessoa que está vendo o pitch se reconhecer naquele problema ou reconhecer o efeito do problema. Então, eu acho que isso varia muito justamente de acordo com o estágio da jornada de compra que ela está, né? Então, se a gente está num cliente que tem esse cliente inicial, né? Normalmente o cliente entusiasta, né? O visionário, ele já tem uma visão, uma característica dele é ter essa visão mais clara do problema dele, né? Então, se for esse o caso, a gente não vai precisar se preocupar tanto com isso. A gente pode se preocupar muito mais em dar dados e informações até sobre o retorno que ele vai ter. Porque então a gente está falando de um lead que já tem a consciência clara do problema. Então não vamos perder tempo com isso. A gente pode dar uma pinceladinha, mas a gente vai focar em mostrar para ele o resultado que ele vai ter. Se é um cliente que não está consciente, aí a gente não adianta a gente querer trabalhar muito o resultado, a gente precisa focar mais no esclarecimento do problema dele, aí vamos focar nos dados voltados para ali. Então, eu acho que é isso que determina, a gente pode lembrar daquela formulinha que eu mostrei ali na apresentação, né? O tempo que o cliente vai conceder para a gente e a condição que ele está, né? O que ele está precisando. Eu não sei se eu respondi bem, Gabriele. Mochiroi, né? Eu tenho uma pergunta sobre aquela tabela lá que o senhor mostrou do tempo, né, de cada pitch, do tipo de pitch. Um pitch de vendas, por exemplo, eu consegui, por exemplo, marcar com um cliente para uma reunião agendado, tipo, não foi por acaso e a gente dedicou um tempo para aquilo. É melhor, tipo, fazer um pitch de venda de mais longo, de 15, 20 minutos? Para marcação? Aham. Tipo, é um pitch... mais curto, melhor. Quanto mais curto, melhor. Se você puder fazer um pitch de segundos que convença, eu te sugiro fazer. Desculpa, eu tinha entendido que ele já marcou entrevista, não, Paulo? Ou para marcar? Tipo, eu tenho uma empresa que, tipo, ela sabe mais ou menos como é o nosso produto e ela marcou, vamos fazer uma reunião para discutir sobre isso. Daí eu vou apresentar meu pitch de vendas. Ah, tá, não, desculpa, eu tinha entendido que tu desejava marcar. Então, aí sim, volto a dizer, isso vai depender do tempo que ele te deu. Então, se depende... depois eu gostaria que vocês até falassem um pouco mais do negócio de vocês para a gente conseguir direcionar melhor depois na hora de usar a ferramenta. Se tu tens um produto complexo, talvez tu vai precisar até de muito complexo, talvez tu vai precisar até de um pouco de tempo maior nesse momento de marcar a reunião. Então, aí até deixa de ser um pitch, né? Porque talvez você não consiga esclarecer num tempo menor isso para ele, né? Mas aí sim, aí você pode trabalhar o pitch mais longo, mas volto a dizer, depende do tempo que o teu cliente vai dar. Se a gente estiver falando de alguém muito ocupado, que dá poucos minutos de atenção para qualquer fornecedor, né? Se ele é o fundador da empresa, uma pessoa muito ocupada, vai ser diferente de você estar tratando com um técnico ali que vai te dedicar mais tempo, por exemplo, né? Então, isso depende muito do cliente. É ele que vai te dizer quanto tempo você tem. Certo. Mas isso antes da reunião, né? Daí, isso seria... Tipo, antes de eu marcar a reunião, eu meio que... eu já tiro essa informação dele. Tem quanto de tempo? Se tu Porque puder geralmente fazer a gente antes marca da a reunião e não tem hora para acabar. É 5 horas. Sim. Tá, vamos marcar 5 horas. Mas geralmente o pessoal ele não fala, tipo, tempo. Então, essa é uma informação importante. Eu acho que é uma informação importante de levantar e nem sempre você vai conseguir levantar essa informação antecipadamente. E por isso é extremamente importante a gente se desenvolver na prática, né? Praticar o pitch, porque eventualmente tu vai ter que adaptar.
Você está pronto para um pitch de 20 minutos, não conseguiu ter essa informação, ele te diz que tem 10 minutos quando você começa a reunião. Você vai precisar se adaptar na hora. Saquei. Essa flexibilidade é extremamente importante e vai ocorrer. Nem sempre a gente consegue essa informação antecipada. Entendi, obrigado. A Gabriele está falando de mais sentimental para conduzir o pitch. Tu pode esclarecer um pouco melhor para mim? Se tu está falando de que é importante trabalhar o emocional no pitch, eu te diria que totalmente. É isso que vai convencer o cliente. E a decisão de compra, especialmente, é uma ação emocional, ela não é uma ação racional. A gente usa a racionalidade, a racionalidade vai ajudar a gerar emoção, mas a pegar a caneta e assinar um contrato é um impulso, e esse impulso é basicamente emocional. Mas eu não sei se é exatamente isso que tu queria saber, Gabriele. Acho que ela está relacionando ao que ela falou em cima com a questão dos dados. Ela falou em trazer os dados estatísticos do pitch, e aí tu respondeu, né? E ela falou, com os dados eu consigo trazer um pouco de proximidade com o cliente. Esse ponto entra a análise de perfil, se a pessoa é mais analista, e aí eu acho que ela completou mais sentimental. Então, perfeito. Tá, vamos aguardar a Gabriele. Para responder essa pergunta, vamos aguardar ela voltar. Talvez alguém tenha mais alguma colocação. Aqui o entregável, que o pessoal tem que fazer um vídeo, né, de um pitch de venda, e esse vai ser o entregável. Então, na verdade, aqui no SEI, né, com essa turma, a gente vai fazer uma sessão de pitch para investidores, assim, simulando, né? Então, para pessoas do ecossistema aqui de Porto Alegre. E eles têm que entregar um pitch de vendas, tá? Eu te imagino que vai ser o mesmo vídeo. Então, e esse pitch de vendas, então, que vai ser meio para um público que a gente ainda não sabe como é, o que você acha que dá para assumir? Que a pessoa está no primeiro, que seja o primeiro nível aqui da jornada de compra, ou seja já para um entusiasta? Assim. Não sei se isso dá para definir ou se fica a cargo de cada um. A gente está falando de uma simulação aí, né? Na verdade. Então, eu acho que a gente pode até escolher de diferentes formas, mas eu acho que o que vai ajudar mais a entender como um exercício, né? Para funcionar como exercício, é pensar já nesse cliente entusiasta, porque aí a gente vai fazer todo o processo com ele, né? A gente vai precisar colocar todas as informações, desde esclarecer o problema, porque mesmo para ele a gente precisa pincelar isso, né? A gente precisa levantar isso, até para que o raciocínio fique completo, né? O que a gente está querendo produzir no cliente é uma conclusão. A gente precisa levar ele a tirar ele próprio a conclusão. Não adianta a gente querer dar a conclusão pronta para ele, porque não é isso que vai fazer com que ele decida, né? É ele que tem que tomar a decisão. Então, é bacana a gente começar o raciocínio desde o começo com ele para ajudar ele a ter a conclusão que a gente espera. Então, para o cliente que a gente já está preparado para vender para ele, ou melhor dizendo, que ele está qualificado para comprar o produto, a gente faz o processo inteiro. E se a gente pegar uma outra fase, a gente não vai fazer um pitch do processo inteiro e não vai funcionar tão bem quanto um exercício para a gente se desenvolver nessa arte de pitchar, vamos dizer assim. Gabriele voltou, tá conseguindo ouvir falar, Gabi? Oi, sim, consegui sim. Desculpa, não consegui nem ouvir nem falar. Eu ouvi a pergunta, quando eu mandei a pergunta, eu ouvi a sua outra pergunta, né? Para poder especificar um pouquinho mais. A minha dúvida, porque teve uma palestra que me falaram sobre essa questão do contato com o cliente, né? Da gente fazer que tem um cliente que ele é mais analista, que ele não gosta tanto do storytelling que a gente faz, então é sempre bom a gente ir direto ao ponto, né? Aí a minha pergunta foi, mas em relação a isso, os dados, ele pode dar esse direcionamento para a gente, né? Quando a gente apresenta os dados, a gente já ter esse feedback, né? Se a gente já parte para um lado um pouco mais detalhado, para fazer aquela comoção um pouco no cliente que ele é mais tendencioso, ou se a gente já vai direto para os dados e apresenta, né? Para o cliente que é mais analista nesse ponto.
Não, perfeito. Agora entendi melhor. Na verdade, eu só tinha lido a tua pergunta de baixo, não vi essa parte de cima ali. A Érica já estava me chamando a atenção para isso. Mas sim, eu acho que depende muito realmente do cliente. A gente vai insistir nisso, inclusive no exercício depois. Então, se ele é mais analista, vamos focar nisso. Se ele é mais sentimental, vamos focar nisso. Mas é importantíssimo a gente eu acho, ter consciência que todo mundo é um pouco analista, todo mundo é um pouco sentimental. A gente vai apresentar nuances disso, isso vai ficar em algum momento mais forte para uma pessoa do que vai ficar para outra, inclusive dependendo da forma que a gente interagir com ela. Então, eu acho meio perigoso a gente definir aqui, esse lead é analista. Não é que ele é analista, ele está analista. Então, ali, naquele momento, a gente pode ter que trabalhar com ele um pouco mais esse aspecto. Mas, eventualmente, se a gente encontrar ele outro dia, ele pode estar mais sentimental. A gente não sabe o que está acontecendo na vida dele, né? O que ocorreu em casa, com a família. Então, essas alterações são constantes. Então, só para pontuar, fazer uma ressalva, é que as pessoas estão num determinado estado. Necessariamente, elas não são aquele estado. Não, entendi, perfeito. Então, por exemplo, eu faço um modelo, assim, que tenta caminhar ao máximo nessa linha tênue, né? E conforme eu for tendo esse feeling por parte do cliente, né? Eu vou caminhando um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, né? Seria isso. Exatamente. Esse aspecto também, do mesmo modo que o problema é diferente, as emoções são diferentes, o tom de voz é diferente. Então, um cliente que fala mais alto, não adianta falar muito baixinho com ele, porque ele não vai sentir a mesma afinidade, ele não vai sentir a mesma proximidade. A velocidade, o ritmo de fala, tudo isso precisa mudar e se adaptar, porque é isso que gera confiança, né? Eu adoro pessoas diferentes, eu adoro essa convivência com pessoas diferentes, eu acho importante, eu acho que a gente cresce por isso, mas a maioria das pessoas é uma exceção a isso. Então, a similaridade ajuda a gente a criar uma proximidade que gera confiança e que ajuda ele a tomar decisão. Legal, perfeito. Obrigada. Imagina. Como eu estou tomando água hoje, já está acabando o copo. Mais alguma questão, pessoal? Ontem no plantão de dúvidas, você até estava perguntando sobre alguns pontos do pitch, né? Então, às vezes, no pitch para investimento, a gente fala de custos, a gente comentou sobre essa questão de colocar o preço. A maioria aqui não tem ainda o preço certo, não validou, né, o valor financeiro enfim, os modelos de receita. E realmente tu não colocou ênfase nisso no pitch de vendas, né? Principalmente daqueles de menor tempo, assim, de mostrar mais valor. É isso mesmo? Eu acho que importantíssimo no pitch para investidor é entender também, a gente pode usar a mesma lógica, né, de entender o que o investidor quer. Mas a gente aí já tem uma pista um pouco mais clara do que seja. Ele quer um negócio, primeiro, ele quer conferir que tem uma equipe boa, tem uma equipe primeiro tem um projeto, que esse projeto está validado no mercado, que tem uma equipe com competência para colocar aquele plano em prática, que o negócio é escalável. Então, assim, a validação no mercado aí é muito mais importante, né? Porque poucos investidores vão se arriscar numa startup que não tenha o produto validado no mercado, e eu diria que eles estão certos em fazer isso, especialmente porque, no caso, isso é muito mais forte no Brasil do que do que é nos Estados Unidos, por exemplo, que lá tem muito mais capital disponível para investimento. Aqui os investidores selecionam muito mais, porque tem mais startup do que capital para investimento. Então, é extremamente importante que eles tenham segurança, tanto na equipe quanto na validação junto ao mercado. Quer dizer, eu já testei isso no mercado, eu sei que vai funcionar. Eu trabalhei muito bem em desenvolvimento do cliente e eu posso provar que, se a gente tiver um investimento para escalar isso, o risco de dar errado é muito pequeno. E eu também tenho uma escala, não é um negócio que vai funcionar só em Porto Alegre ou só no
Rio Grande do Sul. Né? Eu posso escalar isso. Então, isso brilha os olhos do investidor. Quer dizer, eu tenho segurança, eu tenho uma equipe que demonstrou que tem condição de fazer funcionar e eu tenho escala. Eu vou investir. Né? Eu acho que esses aspectos no pitch para investidor precisam estar muito evidentes. Né? Mas, fora isso, a gente vai se adaptar a outros casos também. Talvez a gente vai encontrar um investidor que não está tão preocupado com a escala, embora seja muito raro. Né? E se a gente puder focar no perfil do investidor que está diante da gente, do mesmo jeito que a gente foca no lead, o resultado vai ser melhor também. Mas aí a gente pode esperar um pouquinho menos de emoção. Né? Embora isso também influencie. Né? Muita gente gosta de investir em negócios que eles acreditam que tem um propósito, que tem afinidade com a vida deles também. Nem todo investidor está olhando só para o resultado financeiro. Ele quer o resultado financeiro para continuar investindo, mas, às vezes, a gente encontra investidores que têm um propósito social mais forte, por exemplo. Né? Tem que considerar isso também. Alguma questão, gente? Acho que podemos ir para o exercício, então, Paulo, talvez. Não sei. Eu gostaria de saber, pelo menos, um pitchzinho rápido agora sobre um negócio. São 4 empresas que tu tinha falado? Sim, agora deixa eu ver. Temos a Transforme-se, a Gitec e o Mordev representados. Se vocês puderem falar um pouco de cada uma, eu consigo, na hora do exercício, interagir melhor com vocês. Paulo quer começar? A Gabriela já abriu o microfone. Vai lá, Gabriela. Tá, ok. 2 minutos? Tá bom, vamos lá. O nosso projeto é o projeto da GTEC. Nosso objetivo é fazer um prontuário único, de forma com que o paciente ele tenha uma assistência, né? De forma que hoje não tem, né? Então, ele não tem acesso ao plano de saúde dele. Então, não sei se eu vou conseguir explicar muito bem, mas assim, a gente tem o prontuário, né? E o prontuário ele está flutuando em várias nuvens de cada software diferente. E nós queremos trazer isso para um único local para que o paciente ele possa ter segurança, saber aquilo que está ocorrendo na saúde dele, né? E o médico também possa ter segurança no tratamento, porque hoje a gente tem alguns dados que a falta de informação por parte do médico, né? Isso causa alguns diagnósticos errados também, e a falta de informação, né, do paciente em algum procedimento realizado a ele gera algum prejuízo, né? Então, às vezes, é colocado alguma coisa, né, um procedimento cirúrgico que não deveria ser colocado nele, ele não ficou sabendo, isso gera problemas futuros. Então, nosso objetivo é melhorar a vida do paciente nesse ponto, fazer com que ele tenha segurança no tratamento dele. Basicamente, tu integra dados de informação de atendimento da vida clínica do paciente numa plataforma? Isso mesmo. Hoje ele não tem esse acesso, né? Ele fica ali totalmente restrito e avulso. E não é só por parte do paciente que cuida da própria saúde, mas isso também tem uma ausência por parte de cuidadores, né? Eles não têm esse acesso. Então, eles ficam um pouco perdidos de como fazer esse cuidado, porque não é fornecida essa informação. Tá, bacana. Quem? Paulo. Tem o Paulo da Mordev aí. Bruna, Transforme-se. O Michael vai apresentar. Vai lá, Michael. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Maicon, sou CTO da Mordev. Vou ter que apresentar que o Vieira teve um compromisso, né? Mas
Existe um problema muito grave no mercado mundial, que também é refletido aqui no Brasil, que é a falta de programadores. Por exemplo, segundo a pesquisa da Brascom, até 2024, serão mais de 420 mil vagas não preenchidas na área de tecnologia e informação. E isso é um problema que tem poucas soluções, né, que são realmente que não são paliativas. E uma delas é a educação e os treinamentos. Isso que a Mordev faz. Ela fornece um programa de treinamento para desenvolvedores, oferece programa para as empresas. Basicamente, vocês capacitam desenvolvedores. Sim. Tá. Vocês estão me ouvindo? É um pouco baixinho, mas consigo te ouvir. Então, vamos lá. Eu sou da Transforme-se junto com a Angélica, e o nosso projeto ele é basicamente um treinamento em habilidades comportamentais, em soft skills. E essas habilidades e esse treinamento, eles são direcionados às empresas. Então, uma empresa, por exemplo, uma agência de empregos ou uma agência qualquer que tem prestadores de serviço, contrata o nosso serviço, nós chegamos até lá, fazemos uma análise do que é necessário, de quais problemas estão sendo o foco dessa empresa, e a gente conversa tanto com o líder quanto faz palestras e tenta ajudar de forma personalizada os funcionários dessa empresa para que eles não tenham que ser demitidos por conta desses problemas, dessas habilidades que lhes faltam. E também a gente atua junto com o líder, porque muitos desses problemas podem ser liderança. E aí o nosso foco é esse, a gente chega lá e faz isso, e é basicamente isso. A gente ainda está em dúvida um pouco sobre a proposta de valor, preços e assim um pouco em dúvida em como apresentar isso, se vai ser de uma forma online ou presencial, como a gente faz o approach do público-alvo. Tá. Assim, já respondendo rapidamente por isso, eu acho que você vai identificar isso no mercado. Vamos insistir com a questão da validação do mercado. Quer dizer, o que você tem que determinar não é uma boa forma de fazer esse approach, né? Como o cliente busca o teu negócio, né? Como é que ele pesquisa, como é que ele vai atrás de informação, o cliente que está qualificado, o que ele faz para ir atrás de uma solução similar à tua. Eu acho que é o mercado que vai dar essa informação, é o hábito do cliente que determina a melhor forma de se aproximar dele. Essa é uma informação importante para qualquer negócio, né? Então, volto a dizer, vamos precisar descobrir no mercado isso, experimentando com os clientes iniciais. Daí eu diria assim, inicialmente para vocês, né, os dois últimos casos, eu acho que é mais importante focar em formas de diferenciar o que vocês fazem do que está disponível no mercado, porque, de certa forma, já existem algumas soluções para isso, né? Elas podem não ser tão marcantes e, obviamente, não é o que vocês estão pensando em fazer. Estou jogando assim porque é uma característica de startup, né? Então, esse diferencial precisa estar muito claro, né? Ou seja, o que vocês fazem de diferente que torna a solução de vocês melhor do que a da concorrência. Isso é muito importante. Já no primeiro caso, talvez mensurar melhor o problema e como vocês ajudam a resolver isso e o benefício que ele vai ter, porque é uma solução diferenciada que não está disponível no mercado, né? Então, o foco muda um pouquinho do pitch. Não quer dizer que as outras coisas não são importantes, mas eu destacaria esses aspectos. Entendi. Muito obrigado, Paulo. Imagina. Bastante. Vamos dar uma olhada na ferramenta, então? Eu vou começar passando o link para vocês.
a gente vai usar o Trello, tá? Então, opa. Aqui o link para vocês acessarem, mas será que eu consigo apresentar aqui? Tá ruim para vocês visualizarem como está aqui? Dá para ver normalmente. Tá. Então eu vou mostrar rapidamente aqui o que a gente vai fazer e como essa ferramenta vai ajudar, tá? Então a gente tem aqui, na verdade, a gente não vai usar o Trello como normalmente a gente usa, tá? Normalmente a gente pegaria esse cartão e passaria para a próxima etapa. Não é isso que vai acontecer. Cada um desses cartões tem aqui uma etapa do processo de construção do pitch, tá? Então, o que a gente vai fazer é clicar aqui, abrir o cartão e criar um cartão com base no modelo com o nome da empresa de vocês. A gente vai fazer isso em cada etapa e o cartão vai continuar aqui. E aqui vocês têm uma descrição do que precisa ser feito e um checklist do que vocês precisam se preocupar nessa etapa aqui. Então, por isso que eu digo, a gente pode fazer isso agora, mas no futuro vocês podem usar, essa ferramenta vai estar disponível no link para vocês, vocês podem usar ela até copiar isso para o Trello de vocês, e vocês podem usar indefinidamente para construir outros pitches de outras fases, até incluir informações no checklist que não foram previstas aqui, mas que podem ser importantes para vocês, né? Então, basicamente, o exercício é esse. A gente começa criando um cartão, salva esse cartão com o nome da empresa e começa a desenvolver. Então, primeiro a gente vai fazer um modelo aqui para determinar sobre a audiência do pitch. Depois, a gente tem um checklist aqui para contextualizar o problema, para descrever a solução, como aqui criar uma apresentação e assim por diante, né? A gente tem aqui também a ideia de uma prática de apresentação, é extremamente importante praticar isso daqui e também testar o pitch, porque a gente vai trabalhar constantemente para aprimorar o pitch. Não pensem num pitch definitivo, não pensem que o que vocês vão fazer hoje ou vão fazer na semana que vem vai ser usado eternamente, né? A gente pode estar o tempo todo aprimorando o pitch com base no feedback que a gente recebe do mercado. Mas aqui tem a sugestão, inclusive, de testar esse pitch com alguém que é parecido com o lead que a gente quer trabalhar, que a gente conheça e esteja disponível para dizer para a gente o que faltou, o que ele não entendeu, o que podia estar mais claro, o que podia estar mais motivar ele, né? Então, basicamente é isso. A hora que vocês acessarem o Trello e criarem um cartão com o nome de vocês, eu vou visualizar aqui e a gente vai poder continuar interagindo aqui sobre as dúvidas que vocês tiverem e até fazer interferências, dando sugestões de aqui você poderia ter feito isso ou de outro modo. E conforme vocês forem dando ok no checklist, eu vou ver aqui que foi concluído, vou poder dar uma olhada e comentar com vocês. Está fácil de fazer? Alguém tem alguma dúvida? Consegui explicar a ideia? A gente não tem mais muito tempo, né? Então talvez fique até difícil de concluir o pitch nesse momento, mas eu acho que é bacana a gente pelo menos exercitar rapidamente cada parte ali para vocês terem uma referência, a gente poder trocar uma ideia e deixar a informação mais clara para vocês e eventualmente tirar alguma dúvida.
Peraí, Paulo, para os negócios que têm, às vezes, duas pessoas ou duas partes e o negócio é meio de campo, né? Então, o pessoal do Gentec tem o paciente, mas ele também tem que falar eventualmente com o profissional de saúde, porque ele vai ter que interagir com a solução e tal. E aí, de novo, o pitch de venda é para quem vai pagar ou é para quem vai usar? Assim, eu acho que é essencial fazer para quem vai pagar. A gente tem. Aí, nesse caso, o paciente pode ser um influenciador, né? Então, a gente também pode ter um pitch para ele. Pode ser não, ele certamente será um influenciador. Quer dizer, o comprador aí tem interesse de agradar o cliente, então o cliente tem essa informação, mas aí muda o foco. A gente não vai propriamente vender para ele, a gente vai usar a gente pode fazer pitches para divulgar para ele, né? Porque não é ele que vai pagar, ele só vai se beneficiar disso. Né? E esse é um material extremamente importante também para o pagador usar, né? Porque o pagador vai precisar disso, ele vai poder, não é só o benefício, isso pode até agregar para ele, porque não é só o benefício de ele ter essa informação, né? Ele também está prestando um serviço adicional para o paciente que aumenta o valor do trabalho dele. Então, ele ter conteúdos que ele possa compartilhar para divulgar que ele está fazendo isso, ajuda ele a criar valor para o negócio dele, a conseguir mais clientes para ele. Então, eu diria que até é um benefício agregado aí que também precisa ser mensurado para ele. Quando eu for, por exemplo, colocar ali o contexto do problema, eu tenho que colocar tipo o nome da nossa startup e o contexto? Você vai fazer a mesma coisa ali, né? Você vai criar outro cartão ali a partir do modelo, que daí você vai poder usar o checklist ali. Você necessariamente não precisa escrever isso no próprio cartão. Se você quiser escrever a parte, colocar um link ali. Eu não sei se eu respondi a pergunta que tu me fez. É que eu não estou muito acostumado com Trello, então estou um pouquinho perdido. Tá, qual que é a tua, você está ainda na fase da descrição da audiência, né? Eu estou vendo ali. Sim, eu coloquei ali. Daí eu, por exemplo, coloco na descrição ali o que é a descrição da audiência. Você pode fazer, você vai fazer da forma que você achar melhor para ti. Você pode fazer ali, ou você pode abrir um documento no Docs, por exemplo, e colocar ali no cartão. Você vai ver do lado ali anexo. Você clica em anexo e vai poder anexar esse formulário ali. Talvez fique mais. Também dá para fazer assim. Acho que eu vou colocar na descrição mesmo. Acho que não vai ser algo. Aquele cartão é teu, é importante isso. Sim, é que eu não tinha entendido se aquilo lá era. Agora eu entendi como funciona. Na verdade, não é nem assim que usa o Trello, né? A gente adaptou para fazer a ferramenta aqui. A gente está usando ele diferente. Só acho que o Paulo Mordev, você não criou o teu cartão a partir do modelo audiência ali. Porque no modelo audiência ele tem uma espécie de checklist. E aí, essa descrição que você está falando para colocar é responder essas perguntas que estão no modelo. Né? É isso, né, Paulo? Entendi corretamente? Exatamente. Gente, ó, dá uma olhadinha aqui na apresentação, eu vou mostrar de novo aqui, ó. Tu vai entrar aqui e vai clicar aqui, ó, criar cartão com base no modelo. Tá. Eu só criei Aí todas essas informações que estão aqui vão estar no teu cartão. Entendi. Entendi. Então a gente pode apagar esse de baixo. Tá, eu já fiz isso aqui, ó. Eu já tô tirando ali para vocês fazerem outro. Tá. Agora eu entendi. Desculpa, gente, eu não tinha observado isso. Pronto, ó. Eu excluí, agora vocês podem criar outros ali. Mas salvem com o nome da empresa de vocês, tá? Eu estou vendo ali na prática de apresentação, apareceu um, mas não está com o nome da empresa.
Apareceram 2, aliás. Um é da Transforme-se. Na prática de apresentação é da Transforme-se. Mas assim, gente, eu estou vendo que não vai dar tempo de a gente fazer esse exercício inteiro ali, né? Então, acho que o mais importante é vocês olharem os checklists ali, dar uma olhada no que está na descrição, em cada uma daquelas etapas ali, para fazerem isso depois. Daí, se vocês tiverem alguma dúvida agora, a gente tira e vocês podem... Porque acho que realmente não vai dar tempo. Só para escrever ali um roteiro, a gente tem 20 e poucos minutos mais, né? Não é ruim isso, não, é porque a gente realmente aproveitou o tempo bem, eu acho, mas nesse momento eu acho que funciona melhor assim, dar uma olhada em cada um e ver se tem dúvidas para a gente tirar agora e depois vocês poderem usar. E nada impede que tirem dúvidas depois, se quiser fazer alguma consulta, estou à disposição. Eu defino o meu... Desculpa, eu defino o meu lead a partir do meu público-alvo, certo? Uhum. Entendi. Quando eu ainda não tive nenhum contato com o meu público-alvo, contato direto, como eu sei em qual estágio que ele está? Porque, para mim, ele estaria no estágio em que ele não conhece o produto, nem o serviço, mas ele procura por uma resolução desse problema. Tá. Você Então, não teve seria... nenhum contato com ele, tu está me dizendo? Ou ele entrou no teu site, ou ele fez algum contato inicial? Não, eu tô supondo, tô fazendo uma suposição, entende? Tá. Porque a grande parte acho que da maioria das pessoas aqui que estão trabalhando, muito provavelmente em algum ponto vão ter o lead em pessoas que não conhecem ainda o seu produto, mas que tem um problema, que precisa dele para ser resolvido. Essa é a minha dúvida. Como que eu trabalho nesse caso, quando eu não tenho nenhum contato? Primeiro você precisa identificar, isso não determina, na verdade, o estágio que ele está. Você precisa identificar se ele tem, por exemplo, consciência desse problema. Mesmo, quer dizer, ele já percebeu que ele tem esse problema? Pode ser que não. E aí não adianta você fazer um pitch tentando vender para ele. Você tem que passar informação para ele, para o início da jornada de compra, para que ele entenda o problema. Você precisa primeiro fazer ele entender que ele tem um problema, mostrar o problema para ele, para depois partir para a próxima etapa. Você não vai conseguir em 2 minutos fechar um negócio com alguém nem tem esse problema, não quero resolver. Mas se ele é um cliente visionário, ele já... E por isso é importante, aí vamos voltar para o desenvolvimento do cliente. Por isso é extremamente importante, num primeiro momento, ir atrás dos clientes que são visionários. Eles querem inovação, eles adoram inovação, eles estão dispostos a comprar um produto que está parcialmente, não é completo, porque eles estão loucos na solução. Né? Aqueles adotantes iniciais que a gente fala, eles são essenciais no desenvolvimento do cliente. Então, não é fácil achar eles, eu sei que vocês vão me dizer isso. Mas esse é um trabalho de garimpagem mesmo. Tem que ir atrás desse cliente que tenha consciência do problema nesse momento inicial, para você ter informação. Porque é aquilo que eu disse no começo da apresentação, a startup não tem inputs como uma empresa tradicional. Ela não tem nunca essa informação, ela parte do zero. Então, quando ela encontra, na metodologia de desenvolvimento do cliente, está previsto isso, que a gente tem que encontrar esses adotantes iniciais, porque é eles que vão passar a informação. Esse cliente que não tem consciência do problema, ele nem vai interagir com a gente, ele não vai dar bola para a gente. Né? Então, a gente precisa desse cliente disposto a nos ouvir, a dar informação,
a adquirir um produto que está previamente desenvolvido ainda, que falta funcionalidades, por exemplo, que ainda está num processo inicial, né? Pelo menos trocando informação, ele vai dar muita informação, esse adotante inicial, ele vai dar muita informação para a gente ir construindo o produto. Então, precisa atrás dele mesmo que a gente garimpe. No meio do caminho, a gente vai achar um monte de cliente que é adotante tardio e que não vai nos ajudar nesse momento. Mas esse é um cliente, porque esse cliente ele provavelmente vai dizer assim, quando você tiver o produto pronto, você vem que eu compro ele de você, mas eu não quero o teu produto agora. Mas esse cliente, a gente pode manter um relacionamento com ele. Então, é um trabalho de garimpagem, é desgastante para achar, é muito trabalho mesmo, tem que insistir, tem que ir para a rua, como o próprio Blank diz. É a primeira coisa, na primeira página do livro dele, está lá, é uma página em branco escrito assim, vai para a rua. É isso que a gente tem que fazer para achar esse adotante inicial. E no meio do caminho, esses adotantes tardios vão estar no CRM da gente para quando a gente tiver o produto pronto, abordar eles e vender. Eu não sei se eu fui muito longe na pergunta que tu fez, que não era propriamente essa, mas eu acho que é uma informação. Não, foi perfeito, foi perfeito. Deu para entender perfeitamente. Ficou ótimo essa análise. Que bom. Obrigada. Agora eu entendi de verdade. Que bom. Gente, o que vocês me dizem da ferramenta ali? Está tranquilo? Vocês olharam os outros cartões para ver se vai ficar tranquilo trabalhar depois? A minha preocupação é ter esse feedback de vocês aí para a gente resolver isso e vocês poderem aproveitar ele depois. Eu fiquei pensando aqui nessa pergunta aberta que você fala sobre para verificar o status do lead, né? É uma pergunta bem direta mesmo, se é isso, já está entendendo, tudo bem, ou no caso, né, de uma venda, de uma coisa mais, é uma pergunta sobre, não sei, indireta, não sei, aberta, mas Porque a gente está trabalhando um cliente, e no momento que a gente está trabalhando um cliente, a gente precisa de um feedback para entender se o que a gente está comunicando foi absorvido, né? Independentemente de a gente estar com um pitch perfeito, vai ter cliente que talvez não tenha alguma dificuldade de absorver o que a gente está comunicando ali, ou
E, principalmente, cada um deles vai ter uma reação diferente. Então, a gente precisa estar o tempo todo investigando essa reação, né? Então, perguntas do tipo, como é que você vê essa solução no teu negócio? Que é uma pergunta aberta, ele nunca vai responder isso com sim ou não, isso a gente tem que evitar. Não pode ser uma pergunta que ele responda assim, porque aí ele não está dando informação propriamente para a gente entender o efeito que o pitch está surtindo dele, né? E aí é um momento que ele eventualmente vai colocar objeções. Volto a dizer, tem uma coisa, a gente colocou isso, talvez eu não tenha, por ter dado foco em outros aspectos, isso não tenha ficado muito claro, mas o pitch de vendas precisa ser um diálogo, ele não é um monólogo. Então, essas perguntas podem ocorrer o tempo todo, sempre que a gente identificar, e isso é muito flexível, vai acontecer de formas diferentes em cada pitch, eu diria. O ideal é mesmo que aconteça em momentos diferentes, para que a gente consiga personalizar e ser o máximo flexível no pitch, né, na hora de colocar ele em prática mesmo. Então, a gente precisa ouvir muito o cliente, porque não dá para supor o que ele tá sentindo do outro lado, o efeito que isso está surtindo nele, se ele realmente entendeu o problema, se aquilo está claro para ele, se aquilo é de fato relevante para ele. E principalmente nos estágios iniciais agora, eu tenho certeza que todas essas startups vão trabalhar com a solução de problemas que talvez o cliente não tenha identificado como um problema tão verdadeiro, né? E, eventualmente, a ferramenta que a gente está desenvolvendo pode solucionar um outro problema que, para ele, na cabeça dele, é mais relevante. Então, é isso que a gente tem que focar. E se a gente não perguntar, a gente nunca vai identificar isso. Então, esse estágio que a gente está das startups que eu estou vendo aqui, ele existe para ouvir o cliente. A gente tem que ouvir o cliente, levantar a informação dele para adaptar ao máximo o produto, o pitch, o desenvolvimento, né? O ideal é que ele ocorra em etapas e de acordo com o que a gente vai pegando informação do mercado para ir se adaptando ao máximo. É isso que vai validar, é isso que vai gerar nossa tese, né? Então, mas essa pergunta do aspecto mais técnico do pitch é justamente para entender como é que está sendo o efeito disso naquele lead especificamente, para poder trabalhar ele de uma forma mais personalizada, né? Então, ele fala, eu tô com receio do investimento indireto que eu vou ter que fazer em comprar servidor, em comprar isso. Então, o cliente que diz isso precisa de uma resposta diferente do outro que está com um problema de orçamento para adquirir o produto, por exemplo. Então, essas perguntas, esse tipo de pergunta aberta, e quanto mais abrangente ela for, mais chances a gente está dando. Por isso que eu falei, como é que você vê esse produto funcionando hoje na tua empresa ou na tua vida, se for um consumidor final. A partir dessa pergunta, a gente pode ouvir qualquer coisa, e dependendo do que a gente ouvir, a gente vai ter que adaptar o nosso discurso para entregar para ele uma narrativa que o convença de fazer a ação que a gente espera que ocorra no final daquele pitch específico. Tem uma pergunta no checklist, na verdade, é uma sugestão que é na parte de... Ixi, me perdi aqui. Mas é a seguinte coisa. Apresente uma prova social por meio de depoimentos, histórias de clientes e referências que demonstrem como o seu produto solucionou o problema. Caso eu não tenha depoimentos, coisas, eu posso pegar um exemplo de uma empresa que não foi, que não teve consultoria da minha empresa, por exemplo, e utilizar ela como um exemplo. Não sei se isso ficaria muito legal, porque eu poderia dar margem para essa outra empresa que fez o serviço. Mas isso tem essa possibilidade, ou é melhor correr atrás de alguma empresa para tentar pelo menos fazer essa validação e conseguir essa parte? A prova social, vamos pensar em prova social do seguinte aspecto, assim, não é simplesmente, ela não vale simplesmente em função de você estar mostrando que ele pode ter resultado com o produto. Então, pensa assim, você tá numa cidade desconhecida, você está procurando um restaurante para almoçar, e você tem dois restaurantes com características muito parecidas, assim, visuais, cardápios muito parecidos, um deles tem fila, uma pequena fila,
e o outro dele está vazio, não tem ninguém comendo, onde é que você vai? Provavelmente você vai no mais cheio, porque por algum motivo ninguém está indo no outro restaurante. E você não conhece, você não tem informação. Então, isso que é uma prova social. As pessoas tendem a comprar produtos que estão sendo comprados por outras pessoas, porque isso, de alguma forma, esclarece para elas que elas podem confiar naquele produto, naquele serviço, enfim. Então, isso que é a prova social. Por isso, o depoimento vale quando alguém faz ele direcionado para o teu negócio, né? Na falta dele, no momento que isso não ocorre, você pode simular, criar histórias e usar do storytelling para criar histórias que ajudem o cliente a se ver como a solução. E aí volto a dizer, enfatizar a importância dos adotantes iniciais. Eles estão dispostos a correr esse risco. Que é diferente esse é um aspecto determinante para classificar quem é um adotante tardio e quem é um adotante inicial, né? Ele está disposto a arriscar porque o problema está muito evidente para ele, né? Então ele não precisa dessa prova, então não se preocupe com ela no momento. Eu tenho que colocar isso ali na descrição do pitch porque eu quero dar uma informação geral para que vocês usem isso indefinidamente no futuro, inclusive. Mas nesse momento não se preocupe tanto com isso, e não adianta inventar, né? Você pode até criar uma história hipotética para tentar esclarecer melhor para ele o benefício que ele vai ter, para ficar mais fácil de ele entender, mas não vai funcionar como uma prova social, porque a prova social, acho que o exemplo do restaurante esclarece muito bem a função que ela tem, né? Entendi. E volto a dizer, tá, gente, no cartão de vocês, que vocês abriram com o nome da empresa de vocês, se for o caso, vocês podem incluir outros itens no checklist, por exemplo, né, que não foram pensados e que podem ser importantes para vocês, como também excluir algumas coisas que não fazem sentido para o negócio de vocês. Com cuidado, né, porque tem coisas que são determinantes no pitch, que não podem faltar. Mas alguma adaptação vocês podem fazer sem problema nenhum. E, por favor, ali, depois que vocês verificarem todos os cartões, dá um toque para a gente aqui, para a gente saber que está tudo ok. Bom, Bruno. Se tu quiser fazer mais alguma pergunta, aproveitar, estou à disposição. Eu acho que certamente o material ele é para além desse entregável, né? Certamente, assim, tem o checklist super completo, definindo a tua audiência, o checklist ele cumpre. Então vai além do que o entregável aqui do Ideias, né? Sim, eu achei que não fazia sentido fazer alguma coisa que depois, né,
a parte do entregável, o importante é entender o processo de criação do pitch e poder usar isso depois. Não achei ótimo. Acho que organiza as ideias e é bom, porque senão a gente chega na frente do PPT lá, agora tem que tirar o roteiro da cabeça, então aqui vai por partes. Eu achei que organiza, estrutura, tu consegue ir construindo, na hora de gravar fica mais fácil mesmo. Achei ótimo. Ah, sim, Paula, a ideia foi realmente deixar bastante informação, que nem a Eric está falando, para que vocês usem em qualquer momento do negócio de vocês para elaborar o pitch. E óbvio, né, depois de um tempo fazendo esse exercício, vocês não vão precisar da ferramenta, já vão construir o pitch, isso vai estar tudo na cabeça de vocês. Mas volto a dizer, né, precisa adaptar para o momento de vocês agora. E nem eu disse, algumas coisas têm que ser eliminadas, não propriamente, eventualmente, do checklist lá, mas necessariamente vocês não vão usar para o entregável. Eu vou até compartilhar, só para falar disso, gente, eu vou mudar aqui. Deixa eu voltar na... eu fechei a apresentação. Tem um detalhe ali que eu acho que é importante. Deixa eu abrir de novo. Só deixa eu mostrar uma lâmina para vocês que vai ajudar bastante nesse entregável. Aqui, gente, achei. Esse aqui, ó. Se vocês quiserem pensar no pitch do entregável, eu sugiro isso aqui. Então, pensem nesse, usem esse checklist aqui, tá? Para o entregável. Pode usar a ferramenta da forma que ficou ali, mas o fundamental para vocês fazerem um pitch de 2 minutos, por exemplo, um pouco mais completo, e usar isso de entregável, é pensar em qual problema você vai resolver, por que isso é importante, como esse problema tem sido resolvido por outras soluções. Não vai servir tanto no caso do prontuário, mas as outras duas empresas vão poder usar isso. Qual o propósito do seu negócio? Lembrando ali do que o Cine falou para a gente no vídeo, por exemplo, da Apple. Por que sua solução é melhor? Qual o valor proposto? Qual o preço? E aqui, obviamente, a gente tem que diferenciar, né? Valor é o que o cliente serve para o cliente valorizar o que ele está recebendo. O valor é aquilo que justifica para ele tirar o dinheiro do bolso para trocar por esse valor, né? Qual o preço que ele vai pagar, qual o investimento que ele vai fazer, e aqui a gente está falando de investimentos indiretos que eventualmente sejam necessários, e quais os ganhos que ele vai ter. Isso daqui é o essencial que não pode faltar nesse entregável. Eu fiz essa tela pensando nesse entregável. Se quiserem, dá para dar um print. Eu também posso disponibilizar a apresentação, se vocês quiserem. Aliás, eu vou fazer isso aqui. Eu vou compartilhar o link com vocês. A apresentação está aqui, ó. Aquele link de cima é da apresentação, está no Docs. Dá para salvar, copiar, como vocês quiserem. E vai ficar ali também, eu não vou deletar. Mas alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que é isso.
Continuo à disposição aqui, a gente tem mais uns minutinhos. Não necessariamente em relação ao checklist, o próprio pitch, mas desenvolvimento do cliente, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, estou à disposição. Pois bem, encerramos então, Érica? Acho que sim, se o pessoal não tem mais dúvida, lembrando que, né, vocês vão permanecer com acesso aí à ferramenta. Sugiro fortemente que vocês usem para o pitch de vocês. E que se tiverem dúvidas no meio do caminho, encaminhem para nós. A gente aciona o Paulo para a ajuda dele aí, né, se tiverem alguma questão específica. Mas acho que podemos encerrar. Eu te agradeço muitíssimo, Paulo, pela disponibilidade, pela ajuda. Gostei bastante, acho que o pessoal também, né, bem, bastante útil. Mas eu estou pensando aqui que dá para usar, inclusive, para montar a landing page, né? Porque tem elementos aqui de como chamar, de como falar, que, enfim, isso, qualquer comunicação. Eu acho que realmente muito rico material para... Eu acho que você colocou um ponto interessante que eu não falei, mas assim, se a gente vai ver, não tem muita diferença em elaborar um pitch, elaborar um script de vendas de uma reunião mais longa, né? O processo é o mesmo, a gente precisa das mesmas informações. A diferença é que aqui a gente precisa ser muito mais objetivo, a gente precisa focar mais nos pontos-chave, não adianta. Mas, de um modo geral, a gente pode dizer que a venda está toda assim, né? Em qualquer outro processo, qualquer outra ação comercial, a gente precisa muito dessa objetividade, porque as pessoas não estão disponíveis como elas estavam há 20 anos atrás. Né, não tinha tecnologia para acelerar tudo e fazer o tempo ficar escasso como está hoje. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia aumenta a produtividade, ela também exige que a gente pegue uma outra dinâmica e falta tempo para todo mundo, né? Então, está tudo assim. Eu acho que, mas o processo é exatamente o mesmo. Mesmo uma reunião de 1 hora não muda em relação à metodologia que a gente usa de entender o cliente e trabalhar para envolver ele. É só o objetivo e a dinâmica que é diferente. É claro, né? Diálogo, então, a dinâmica, a objetividade, mas diálogo, né? Entender esse cliente, acho que isso falou tudo. Assim. E só para, desculpa interromper de novo, mas eu acho que também quando isso se torna natural, no começo não vai ser, né? Nos primeiros contatos de venda que vocês fizerem, isso não vai ser natural, às vezes vai ter algum receio, alguma insegurança, mas o bacana é quando vocês exercitarem isso a ponto de ficar natural, de virar um bate-papo como a gente tem com qualquer outra pessoa, e aí é que funciona legal e a gente começa realmente a ver diferença na capacidade que a gente tem de, eu não vou nem dizer de convencer o cliente, mas de ajudar ele a entender que a gente tem uma solução que pode ser boa para ele, que é o perfil consultivo que mais funciona, especialmente para uma startup, né? Então, isso precisa ficar natural, precisa ser franco, precisa ser autêntico, tudo isso ajuda muito no processo. Então, a parte de toda a técnica, de um monte de etapa, de checklist, de normazinha, o bacana é a gente trabalhar para entender esse processo, entender a lógica dele e ficar totalmente à vontade para, na hora de bater um papo, especialmente esse cliente inicial vai ter disposição de conversar com a gente, de passar informação para a gente. E o que vocês precisam fazer nesse momento é isso, é levantar a informação, muito mais do que fazer um pitch que vai vender para todo mundo que assistir ele. Não é esse o objetivo é se comunicar, é conversar com o mercado, é ir para a rua, como o Blank fala, né, no livro dele. Né? É isso que precisa fazer, porque é isso que vai ajudar vocês a desenvolver o produto de um modo que fique mais fácil de comercializar ele no futuro e facilitar todo esse processo de comunicação, enfim. Mas se deixar, eu fico falando. Então... Show de bola, só aprendendo. Mas então tá, eu vou encerrar a gravação, então te agradeço o pessoal que veio. Pessoal, a gravação depois vai estar disponível lá no Moodle e qualquer coisa entre em contato ali pelos grupos, pelos nossos e-mails e nos falamos na semana que vem. Quero ver esses pitches ótimos aí na nossa banca.
Paulo já está convidado, a gente vai divulgar, né, para o pessoal do SEI a apresentação aqui do Ideias, e já fica o convite. Vai Muito ser um obrigada. prazer. Eu também agradeço a oportunidade, foi um prazer passar essa final de tarde com vocês. Legal. Gente,